Olá! Tudo o que você precisa saber sobre pesquisa eleitoral, você vai encontrar aqui no Fronteira Política. Essa é a parte 2 do nosso vídeo. Vamos chamar do Básico 2. Mas ela vai ser muito interessante, muito relevante, porque ao final eu vou contar para vocês um segredo. Quais são algumas das principais estratégias que institutos de pesquisa inescrupulosos utilizam para manipular os resultados das pesquisas eleitorais. Vamos lá então? Hoje nós vamos explorar as questões aqui mais metodológicas, mas elas são importantes porque vão nos dar os bastidores de uma pesquisa eleitoral. Como afinal ela é feita, né? E vocês vão perceber o seguinte, tem tanta ciência, tem tanta energia colocada a serviço da construção de uma pesquisa de intenção de votos, que eu tenho certeza que a visão de vocês vai mudar todas as vezes que vocês encontrarem o resultado de uma pesquisa, seja na internet, seja na televisão, e vai ser muito importante para vocês saberem também interpretar as pesquisas, tá bem? Vamos lá. Vamos pensar primeiro a pesquisa como um processo. E todo o processo de pesquisa começa com uma pergunta ou com uma tese, né? Essa pergunta, essa tese, ela define qual a melhor metodologia que vai ser aplicada para responder a pergunta ou a tese, certo? Então, uma vez que você tem, olha, uma pergunta feita, você define a sua metodologia, depois você cria um questionário ou instrumento de pesquisa. Depois desse questionário, você faz o processo de coleta das informações, ou seja, são as entrevistas, o processamento das informações e, finalmente, a análise e os relatórios, que é o que nós, pessoas comuns, acabamos enxergando. Ou seja, antes de aparecer um relatório, tem todo um projeto muito importante. E vamos lá para algumas das metodologias mais comuns, né? Metodologias mais utilizadas em pesquisas eleitorais. A exploratória, descritiva e causal. Isso não é difícil. Eu vou explicar para vocês o que significa cada uma, fazendo a pergunta típica. Então eu selecionei aqui 3 perguntas e eu vou fazer essas perguntas, elas estarão aqui na sua tela e nós vamos fazer aquela ligação de pontos, né? Essa pergunta, para responder essa pergunta se utiliza uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva ou uma pesquisa causal. Vamos lá na tela então com as perguntas. Pergunta número 1. Por que estamos perdendo eleitores da faixa etária acima de 50 anos? Pergunta número 2. Qual é a avaliação da imagem do candidato? Ou, ainda na pergunta número 2, desses candidatos, em qual você vai votar no dia X, no dia das eleições? Pergunta número 3. Se associarmos nossa campanha ao partido X, quanto poderemos ampliar nossos eleitores ou nosso eleitorado? Pessoal, observaram que são perguntas diferentes? Então vamos lá. A primeira pergunta, por que estamos perdendo eleitores na faixa etária acima de 50 anos? Elas podem ser respondidas com uma pesquisa do tipo exploratória. Você vai explorar aquele assunto, tá? Pergunta número 2. Em quem você pretende votar no dia da eleição, ou qual é a avaliação que você faz sobre a imagem do candidato tal? É uma pesquisa descritiva, né? Você tem a pergunta muito objetiva e você descreve essa resposta. E a causal é aquela que demanda um pouco mais de sofisticação na análise, porque você vai fazer uma análise de causa e efeito. Lembre-se da pergunta, se associarmos a nossa campanha ao partido X, quanto isso pode ampliar o nosso eleitorado? Então aí você tem que fazer uma análise um pouco mais aprofundada. De qualquer forma, numa pesquisa dessas que a gente mais encontra, em quem você pretende votar, normalmente ela é uma pesquisa descritiva, tá bem? Bom, a próxima etapa é o seguinte, existem uns métodos de coleta. E atenção, porque isso é fundamental para a gente entender um dos truques sujos que os institutos utilizam para manipular os resultados. Que tipos de coleta
que existem? Ora, vamos definir primeiro o que é uma coleta. É o processo de entrevistas. Eu vou até o campo, ou seja, até as ruas, coletar a informação para responder aquela minha pergunta, tá certo? Então eu já criei o questionário, agora eu vou coletar a informação. Existem dois modos clássicos, né, de coleta. O fluxo de ponto ou a coleta por cotas. O fluxo de ponto, o que é? Você tem um entrevistador que vai se fixar num determinado ponto, por exemplo, no centro da cidade. Ele tem uma meta de dizer, olha, você tem que entrevistar nesse dia 30 mulheres, né? O entrevistador fica ali num determinado ponto e as pessoas vão passando no centro da cidade, ele vê uma mulher, ele vai abordar aquela mulher e perguntar para ela, convidá-la a responder, perguntar para ela se ela quer participar da pesquisa eleitoral e se ela disser sim, ele vai lá e coleta e realiza a pesquisa. Essa é a pesquisa clássica do fluxo de ponto, tá? Ou ponto de fluxo, mas a ideia, o conceito é esse. O segundo formato é por cotas. Olha só, gente, presta atenção. As cotas, elas são importantes porque elas ajudam na distribuição adequada da amostra. Se você ainda não viu o vídeo 1, então vai lá para você saber o que é uma amostra de uma pesquisa, né? E por que a distribuição adequada ela é tão importante? Porque, ora, imagine que você tem uma cidade com 200 mil habitantes, 120 mil eleitores, e esses 120 mil eleitores estão distribuídos pela cidade. Só que você vai fazer o quê? Você vai esquadrinhar essa cidade, né? Você vai cortar essa cidade em pedaços, em regiões, em bairros, e vai buscar, por exemplo, nesse bairro A, existe uma população de 70% de pessoas com escolaridade alta. Nesse bairro existe 30% de escolaridade alta e 70% de escolaridade até o ensino médio. Então você faz essa análise por região ou por bairro e aí você vai distribuir a sua pesquisa de acordo com essas cotas. Por quê? Porque você sabe, por exemplo, que os eleitores daquela cidade representam 20% são os eleitores de alta escolaridade. Então você não vai naquele bairro que tem 70% e vai concentrar a sua pesquisa ali, não é? O que você vai fazer? Você vai fazer que se a minha variável importante, ou seja, se a informação que eu quero buscar é escolaridade, eu quero saber a resposta do eleitor por grau de escolaridade, ora, eu sei que 20% do total dos eleitores tem escolaridade alta, ou seja, por exemplo, são graduados ou pós-graduados, eu vou buscar então 20% neste bairro ou uma outra distribuição. Eu não vou concentrar todos os meus entrevistadores num bairro que tem 70% de escolaridade alta. Por quê? Porque senão eu contamino a minha amostra, né? Eu posso dar um resultado que não reflete o conjunto da cidade. Então a metodologia ou a estratégia de cotas é a mais usada pelos institutos de pesquisa sérios, tá bem? Então, fluxo de ponto ou cotas. Bem, então vamos lá agora responder a pergunta. Quais são os principais truques sujos que os institutos de pesquisas inescrupulosos utilizam para manipular os resultados? Ora, Luiz Renato, não seria muito mais fácil eles simplesmente inventar uma pesquisa? Isso muitas vezes não é possível, porque as pesquisas, elas têm que dar sempre um ar de credibilidade, né? E a credibilidade vem de uma correta quantidade de entrevistas, ou seja, uma boa amostra, uma amostra bem distribuída, ou uma amostra, uma margem de erro baixa, certo? Então é muito importante que, como essas pesquisas elas são registradas no Tribunal Superior Eleitoral, se o tribunal, por alguma razão, solicitar ou desejar fazer qualquer tipo de verificação, de checagem sobre essas pesquisas, os institutos são obrigados a entregar todos os documentos e todos os registros para o Tribunal Eleitoral. Então é muito importante que elas estejam de acordo com a metodologia, mas aí elas colocam, esses institutos inescrupulosos colocam alguns truques. Eu vou contar para vocês 4 desses truques bastante clássicos. Vamos lá. Primeira coisa, né? O questionário.
A ordem das perguntas no questionário ela é muito importante, ou a composição do questionário é muito importante. E por que que isso é importante? Imagine então que o seu candidato, ou o candidato para qual você quer que tenha um desempenho bom no resultado final da pesquisa eleitoral, seja um candidato que defende a causa dos animais. Por exemplo, tá? Você pode colocar no seu questionário 3, 4 perguntas antes da pergunta principal, em quem você pretende votar, que tratem desse assunto. Por exemplo, você conhece a causa dos animais? Ah, conheço. Você acha que deve haver uma punição alta para as pessoas que fazem ou cometem maus tratos aos animais? Ah, sim. Vou exagerar, né? Você acha bonitinho um filhote? Não, estou brincando aqui, mas perceba o que eu quero dizer. Você pode fazer uma pergunta, outra, e você está criando um clima para a pessoa. E você pode até na pergunta anterior dizer o seguinte: você conhece um candidato que trabalhe com as causas animais? Ah, conheço. Tá bem, quem que é? O fulano de tal. Aí na quinta pergunta, na quinta pergunta, ele vai perguntar para você o quê? Em quem que você pretende votar nas eleições? Então, o formato do questionário ou a ordem das questões altera, sim, o resultado final da pesquisa, tá bem? Então, muitas vezes, você tem uma pesquisa ali que você olha, não, tá perfeita, estatisticamente tá perfeita, tudo, mas ela tem uma ordem de questionário que induz o eleitor a responder por um determinado candidato. Segundo truque muito comum é o seguinte: existe aquilo que se chama de pergunta estimulada e espontânea. A espontânea é o seguinte: o entrevistador chega até o entrevistado e pergunta o quê? Em quem o senhor pretende, ou a senhora pretende votar nas próximas eleições? Então a pessoa vai pensar de uma forma espontânea. Se tiver alguém na cabeça dele, ele vai dizer: eu quero votar no fulano, eu vou votar ou pretendo votar no fulano, né? Mas ele pode dizer assim, não lembrar de nenhum nome. Então ele diz, não sei ou não me lembro. Aí a segunda pergunta é a estimulada. Então o que o entrevistador faz? Ele pega uma lista com os nomes dos candidatos, entrega esta lista para o entrevistado e pergunta: e desses candidatos, quem o senhor pretende votar? Então imagina que ele não estava lembrando o nome de alguém que ele gostaria, mas quando ele olha esse nome, ele fala: ah, eu quero votar no fulano. Bem, qual que é o truque aqui? O truque é que normalmente os institutos sérios, eles entregam um disco para os entrevistados. Um disco que do centro para as pontas tem lá por faixas os nomes dos candidatos. Dessa maneira não existe hierarquia. Ele entrega o disco e a pessoa vai olhar aquilo e vai girar. Alguns institutos malandramente fazem... Existe a palavra malandramente? Acho que não, né? Mas alguns institutos entregam uma lista, né, com ordem, do primeiro ao último. E normalmente aqueles que eles querem que se sobressaia no resultado final, ele sempre está em primeiro lugar na lista. E isso induz o entrevistado a dizer: vou votar nesse fulano. Então, esta é outra estratégia. Terceiro golpe baixo. No sistema de cotas, que agora você já sabe o que é o sistema de cotas, você pode eventualmente ter a informação de que um certo bairro ou região da cidade é um reduto do candidato que você quer que se sobressaia, se destaque no resultado final. E então, ao invés de fazer uma distribuição adequada na estratégia de cotas, você simplesmente envia o maior número de entrevistadores de campo para aquela região. Então, naquela região, se você concentra a maior quantidade de entrevistas, há uma tendência de que o candidato que é ali o seu reduto eleitoral apareça em destaque nos resultados, né? E um quarto e último truque sujo é a questão das amostras, né? Muitas vezes as amostras, para economizar ou mesmo para facilitar essas outras manobras aí, eles diminuem a quantidade de entrevistas. Só que todas as vezes que você diminui a quantidade de entrevistas, você aumenta a margem de erro, certo? Ora, eu peguei poucas pessoas, então
essas pessoas não representam a totalidade do meu município, ou do país, ou do estado. Então a minha margem de erro, ela aumenta. Então vem aqui para vocês uma advertência, uma atenção especial para a margem de erro. Pesquisas eleitorais com margens de erro acima de 3%, estamos falando de pesquisas de intenção de voto, porque existem muitas pesquisas que você pode ter resultados excelentes com 4%, 5% de margem de erro, tá? Mas pesquisas de intenção de voto com margem de erro acima de 3% devem ser observadas com uma certa desconfiança ou com um cuidado redobrado. Percebam que os institutos podem manipular os resultados fazendo o quê? Entregando uma pesquisa que, teoricamente, ela está muito bem projetada, muito bem executada e não tem nenhum tipo de problema ou dificuldade em termos metodológicos ali. Mas existem esses pequenos truques que fazem com que os resultados possam ser diferentes. Então, qual que é a minha dica para vocês? Primeiro, observem o nome do instituto. É um instituto muito conhecido, tem muitos anos de trabalho, ele vem ao longo do tempo acertando as pesquisas. Se vocês conseguirem isso, é muito importante e relevante também. Segundo, observem a margem de erro. Acima de 3%, cuidado, desconfiem dessa margem de erro. Terceiro ponto, intervalo de confiança. Intervalo de confiança sempre 95% para cima, tá bem? Porque eu já falei lá no vídeo 1 o que é intervalo de confiança. Então, são alguns truques, ou seja, algumas características que vocês têm que observar para saber se aquela pesquisa ela é confiável ou não. O último detalhe, às vezes saem pesquisas em série, né? Um dia, numa segunda-feira publica uma pesquisa, na quarta pesquisa publica outra, na quinta publica outra, e os resultados às vezes eles são bastante diferentes. Um candidato tem 32% numa pesquisa da segunda e na quarta de um outro instituto ele tem 25%. Ora, quem está errado? Primeiro ponto, atenção! Vocês podem observar a proporcionalidade de distância de um para outro em todas as pesquisas. Se um candidato tem 32% e o segundo colocado tem 30%, há uma distância de 2 pontos percentuais. Se na outra pesquisa esse candidato que tem 32% aparece com 25%, observem o segundo lugar. Se o segundo lugar proporcionalmente estiver lá entre 2% e 3%, existe apenas uma condicionante da metodologia escolhida, mas a proporção sendo a mesma, essas pesquisas são confiáveis. Agora, se você encontra pesquisas muito diferentes e que não tem a menor proporcionalidade, né, entre elas, então, infelizmente, você vai ter que, digamos, acreditar em alguma delas, porque se nesse nosso exemplo tem 3 institutos de pesquisa com pesquisas muito diferentes, alguém provavelmente está mentindo, tá bem? Espero que tenha sido útil para vocês. Coloque aí seu like, divulguem nosso trabalho, divulguem esse vídeo, que ele vai ser sempre bem relevante e importante para todos nós eleitores que queremos entender melhor esse mundo das pesquisas de intenção de voto, tá bem? Muito obrigado, até o próximo vídeo.